Asterix é uma das séries de quadrinhos e de filmes mais famosas do mundo. Eu particularmente cresci vendo os filmes desse personagem e sempre me diverti muito com as aventuras dele. Mas outro dia eu parei para pensar, será que as aventuras do Asterix são fiéis à história real dos gauleses? É isso que a gente vai descobrir hoje. Alô, alô, audiência! Meu nome é Max e sejam bem-vindos ao Entre Planos, o último canal do YouTube que não foi conquistado pelas tropas de Júlio César. Se você já viu os filmes do Asterix, você sabe que eles sempre começam com a mesma explicação. Em 50 a.C., toda a Gália estava ocupada pelos romanos. Toda? Não. Em algum lugar da Armórica, uma aldeia resistia ao invasor. Uma pequena aldeia cercada pelos invasores. Nas histórias de Asterix, a gente acompanha o frequente conflito entre os gauleses e as tropas romanas que querem conquistar o território deles. Se tinha uma coisa que eu gostava de fazer quando eu era pequeno, era justamente ver os filmes do Asterix, porque eu me divertia muito, principalmente na hora de ver os romanos tomando uma surra dos gauleses. Só que outro dia eu reparei numa coisa. Eu nunca soube nada sobre a história real dos gauleses. Lá na França, o país de origem do Asterix, estudar a história deles faz parte do currículo básico, já que os gauleses são o principal povo ancestral dos franceses. Mas aqui no Brasil a gente mal aprende alguma coisa sobre eles, afinal também eles não são os nossos ancestrais. Então eu decidi dar uma pesquisada para ver o que as histórias do Asterix podem ensinar pra gente sobre história. Vamos começar então pela primeira dúvida que eu tive. As histórias do Asterix refletem bem a sociedade gaulesa? Eu diria que a resposta é sim. A começar pelo mapa que a gente vê em praticamente todos os filmes de Asterix. A Gália realmente se situava nessa parte da Europa, e era composta por terras que iam além do que a gente chama hoje de França, pegando também partes das atuais Bélgica, Alemanha e Itália. Ela era ocupada por diferentes tribos que viviam separadas, mas que possuíam características similares no modo de viver. E o legal é que esses povoados de fato tinham muros, como a gente vê em Asterix. Mas vamos falar de como era a vida dentro dessas tribos. E para isso, eu acho legal a gente pegar os personagens principais das histórias do Asterix, já que cada um deles pode representar um aspecto diferente da vida social gaulesa. Para começo de conversa, esse era um povo extremamente hierarquizado. No topo, você tinha os nobres. Por exemplo, você lembra do Abracursix, o chefe da aldeia do Asterix? Se ele parece se portar como um rei, sempre sendo carregado em cima de um escudo, isso não é à toa. Muitas tribos gaulesas realmente tinham seus próprios reis. Só que não, eles não eram carregados em cima de escudos. Já o Asterix representa os guerreiros, que também faziam parte da elite social. Ah, e você lembra do Panoramix? Ele é o grande druida da aldeia e o responsável por preparar a poção mágica que dá força aos guerreiros. Pois saiba que os druidas eram sim uma parte essencial da vida gaulesa. Eles eram os grandes responsáveis por transmitir o conhecimento filosófico, científico e religioso para os demais membros da elite. E mais abaixo na hierarquia social, você tinha os demais habitantes. Artesãos, comerciantes, artistas. Dá pra ver isso direitinho em Asterix. Lá tem, por exemplo, o Cetautomatix, o ferreiro da aldeia. Tem também o Ordenafalbetix, o peixeiro. Os dois, a propósito, vivem brigando um com o outro. E não tem como não falar do famigerado Chatotorix, o cantor da aldeia, que manda tão mal na cantoria que sempre acaba sendo atado. Por mais que esse personagem fosse bem zoado nos filmes do Asterix, esse tipo de artista não só fazia parte da sociedade gaulesa, mas também tinha uma função bem importante no cotidiano. Os bardos, como eram chamados esses cantores, usavam canções e poemas não só para entreter o povo, mas também para transmitir mitos e histórias de ancestrais. Mas tem uma classe que ficou completamente de fora das histórias do Asterix: os escravos. Pois é, com frequência, os gauleses faziam prisioneiros em batalhas com povos vizinhos e escravizavam essas pessoas. Na maioria das vezes, esses escravos eram usados como pagamento em trocas comerciais com os romanos. Vamos então para a segunda pergunta que eu tinha na minha cabeça. Ela pode parecer um pouco boba no começo, mas eu fiquei me perguntando, os nomes dos gauleses realmente terminavam em X? Afinal, a gente vê que muitos dos nomes dos personagens dos filmes seguem esse padrão. Asterix, Obelix, Panoramix, Chatotorix, Veteranix, Ordenafalbetix, até mesmo o cachorro, Ideafix. Esses nomes serviram não só para batizar os personagens, mas também para fazer piada ou trocadilhos.
Por exemplo, o Chatotorix ganhou esse nome na tradução brasileira para mostrar que ninguém suporta esse cara. Mas será que esses nomes têm um embasamento histórico? A resposta é sim. Vários dos gauleses mais famosos que entraram para a história realmente tinham nomes que terminavam com X. O mais famoso deles, por exemplo, se chamava Vercingetorix, de quem a gente vai falar melhor daqui a pouquinho. Entre outros exemplos, a gente tem Eporedorix, Orgetorix, Dumnorix e Ambiorix. Todos eles reis, chefes ou comandantes gauleses. Mas nem todo mundo tinha nomes que seguiam esse padrão. Você tinha outros tipos de nomes gauleses. E alguns deles, inclusive, ainda são bem utilizados até hoje em países estrangeiros. São nomes como Byron, Cameron, Alistair, Gareth, Kent, entre outros. Aliás, tem um nome de origem gaulesa que é bastante popular aqui no Brasil: Breno, que vem do gaulês Bren, cujo significado é algo como chefe ou chefe do exército. Então, se você se chama Breno, você está muito mais perto de ser um gaulês do que eu, apesar do meu nome terminar com X. Um dos principais elementos das histórias de Asterix é a tal da poção mágica. Ela é o que dá força para os gauleses derrotarem sempre as legiões romanas e seguirem vivendo na deles. É claro que não existia uma poção mágica, mas será que os gauleses tinham algum tipo de bebida que eles consideravam como mágica? Eu fiquei com essa pergunta na cabeça e decidi dar uma pesquisada. A resposta é não. Não tinha absolutamente nada disso. Mas os gauleses tinham uma relação muito importante e próxima com uma certa bebida alcoólica: o vinho. Em escavações de lugares que tinham sido vilas gaulesas, arqueólogos encontraram vestígios de muitos recipientes que eram usados para guardar essa bebida. E tem mais. Lembra dos escravos que os gauleses tinham? Esses que eu comentei agora há pouco? Então, muitas vezes eles eram trocados principalmente pelo vinho romano. E essa bebida era tão importante para os gauleses que levou eles a inventarem algo que a gente usa bastante até hoje: o tonel. Pois é, esse tipo de recipiente para guardar líquidos que a gente vê o tempo todo em lojas e fábricas é uma invenção gaulesa. Eles viram que os tonéis eram mais eficientes na hora de transportar líquidos em viagens, principalmente comparando com as ânforas que eram utilizadas pelos romanos. O consumo de vinho por parte dos gauleses ficou tão famoso que por muito tempo na história eles ficaram com essa imagem de que eram um povo de bárbaros beberrões e desajeitados, o que não é verdade. Mas é inegável que eles gostavam sim de tomar umas, principalmente em festividades e banquetes. Inclusive, isso é algo que a gente vê no fim de praticamente todas as histórias de Asterix, quando todo mundo se junta para se divertir, comer e beber. Bom, todo mundo menos você, Chatotorix. Foi mal, cara. Mas agora vamos falar daquele que é um dos principais elementos narrativos das histórias do Asterix: a resistência. Em praticamente todos os quadrinhos e filmes, a gente vê que, para o Império Romano terminar de conquistar toda a Gália, só falta eles derrotarem a aldeia do Asterix. E não importa o que o Júlio César faça, ele nunca parece conseguir derrotar os gauleses. Mas e aí? Será que os gauleses realmente ofereceram uma resistência tão trabalhosa assim para o Império Romano? A resposta é: mais ou menos. O Júlio César realmente fez uma campanha para conquistar a Gália. A maioria das tribos gaulesas viram que não tinham lá muita chance de derrotar as tropas romanas, então eles preferiam se render em vez de serem dizimados. No ano de 52 a.C., o César já tinha voltado para Roma depois de conquistar toda a Gália. Só que começou a surgir uma rebelião gaulesa contra os invasores romanos, liderada por aquele cara que eu tinha falado um pouco antes, o Vercingetorix. Então César foi obrigado a fazer novas investidas contra os gauleses. Um dos episódios mais famosos dessa nova campanha é o chamado Cerco de Avárico, quando os romanos tentaram tomar a cidade gaulesa de Avárico. O que era para ter sido uma tomada super rápida e eficiente por parte dos romanos, acabou se tornando um cerco que durou mais de 25 dias, graças à resistência dos gauleses. E isso teria sido a principal inspiração para criar as histórias do Asterix e seus companheiros resistindo aos avanços de Júlio César. Mas a verdade é que mesmo essa resistência não teve tanto sucesso. Eventualmente, os romanos conseguiram invadir Avárico e fizeram um verdadeiro massacre. Acredita-se que, dos 40 mil habitantes de Avárico, apenas 800 tenham sobrevivido. Mas a resistência liderada por Vercingetorix continuou, apesar dessa derrota. Eventualmente, o confronto final aconteceu em outra cidade gaulesa muito importante, Alésia. Só que dessa vez a investida romana teve muito mais sucesso. O cerco que eles fizeram em volta da cidade foi muito mais eficiente e os gauleses acabaram sendo destroçados nas batalhas. Assim,
Vercingetorix optou por finalmente desistir e se render a César. De acordo com a imagem que mais se popularizou dessa rendição, Vercingetorix ficou frente a frente com César e depositou suas armas nos pés do comandante romano. Então daria para dizer que Asterix é na verdade uma representação de Vercingetorix e que a aldeia do personagem é na verdade Avárico? Bom, é inegável que Vercingetorix e Asterix têm muita coisa em comum. Pô, dá só uma olhada. Os dois têm um bigodão, são cabeludos, tem esse capacete com asinhas. Mas se a gente analisar mais detalhadamente as histórias do Asterix, a gente vai ver que, na verdade, os autores quiseram apresentar esse personagem como um outro gaulês que continuou resistindo aos romanos depois da rendição de Vercingetorix. Isso fica claro na abertura do primeiro filme da franquia, Asterix, o Gaulês. Dá só uma olhada. En 50 avant Jésus-Christ, nos ancêtres les Gaulois avaient été vaincus par les Romains après une longue lutte. Des chefs, tels que Vercingetorix, doivent déposer leurs armes aux pieds de César. Asterix então deu uma romantizada na eficiência dos gauleses contra os romanos. Esse povo de fato deu uma atrapalhada nos planos de César, mas não tiveram tanto sucesso assim nas batalhas quanto a gente vê nos quadrinhos e nos filmes. Mas por que será que a série quis passar essa imagem dos gauleses? Bom, eu acho que dá para entender. Como eu disse mais cedo, os franceses têm os gauleses como seus principais antepassados. Manter viva na cultura popular essa imagem de um povo heróico que resistiu aos avanços de um grande império se tornou algo muito importante na França. Até porque esse tema da resistência parece se repetir na história deles. Se a gente se lembrar da Segunda Guerra Mundial, os franceses foram uma grande força de oposição aos avanços nazistas. Uma força de resistência. Só que, assim como os gauleses, eles acabaram sendo conquistados pelos invasores. E na minha opinião, ainda dá pra ver um pouco disso até mesmo nos tempos mais atuais. Os franceses são conhecidos por serem bem protetores em relação à sua cultura. E por muito tempo a gente já viu esse sentimento de resistência frente a uma dominação cultural completa daquele que é o grande império atual, os Estados Unidos. Tendo isso tudo em mente, para mim faz todo sentido os irredutíveis gauleses liderados por Asterix serem figuras tão importantes e inspiradoras na cultura francesa. Então é isso. Como vocês puderam ver, Asterix é não só uma série de excelente qualidade e muito divertida, mas também um bom ponto de partida para quem quiser aprender um pouco mais sobre história. Agora eu quero ver o que vocês têm a dizer. Vocês gostam do Asterix? Vocês conhecem outros fatos sobre a história dos gauleses que ficaram de fora desse episódio? Fiquem à vontade para escrever aqui embaixo nos comentários tudo o que vocês pensam a respeito desse assunto. Ah, e antes de ir embora, eu só queria avisar que eu participei de novo do podcast Cinedrops. Dessa vez, a gente discutiu X-Men Apocalipse. A conversa ficou muito legal, então se você quiser conferir, eu vou colocar um link aqui embaixo na descrição do vídeo. E se essa é a sua primeira vez aqui no Entre Planos, eu ia adorar se você se inscrevesse no nosso canal. Se você não quiser perder nenhum dos nossos episódios, basta clicar no botãozinho vermelho de se inscrever que está aparecendo embaixo desse vídeo. Mais uma vez, muito obrigado pela audiência, um abraço e até a próxima sessão.